Espírito Santo de Deus, eu me aproximo agora da tua presença com reverência e com o coração aberto. Venho como estou, cansado, carregado. Espírito Santo, eu quero que este momento seja mais que palavras bonitas, que seja um ponto de virada real na minha vida. Não quero apenas ouvir uma oração. Quero que minha alma seja tocada, que as estruturas internas que me mantêm presas sejam abaladas. Eu te convido agora a examinar meu interior com ternura, mas com autoridade. Revela-me aquilo que precisa ser transformado. Não esconda o que precisa ser curado. Mostre-me como meu coração quer paz, Espírito Santo. E eu acredito que a tua paz não é uma sensação efêmera, mas um estado profundo que habita onde tu habita. Por isso eu te peço, Senhor, eu peço também, eu faço um pedido com autoridade. Espírito Santo, vem guerrear comigo. Não venha apenas como consolo, mas como comandante da minha vida. Quando tu entra na batalha, não há inimigo que resista. Quando tu o vestes, as feridas começaram a sarar. Quando tu orienta, eu não me perco. Reage às investidas do inimigo pai. Eu quero que este clamor alcance as profundezas do meu ser e produto. Antes de obrigação neste caminho de oração, quero deixar uma promessa a mim mesmo. Vou permanecer até o fim, não por legalismo. Espírito Santo de Deus, eu me aproximo agora da tua presença com reverência e com o coração aberto. Venho como estou, cansado, carregado, às vezes confuso, outras vezes tomadas por uma esperança frágil. Revela-me aquilo que precisa ser transformado. Não esconda o que precisa ser curado. Mostre-me como meu coração quer paz, Espírito Santo. E eu acredito que a tua paz não é uma sensação efêmera, mas um estado profundo que habita onde tu habita. Por isso, eu te peço, Senhor, eu faço um pedido com autoridade. Espírito Santo, vem guerrear comigo. Não venha apenas como consolo, mas como comandante da minha vida. Quando tu entra na batalha, não há inimigo que resista. Quando tu vestes, as feridas começaram a sarar. Quando tu orienta, eu não me perco. Reage às investidas do inimigo pai. Eu quero que este clamor alcance as profundezas do meu ser e produto. Antes de obrigação neste caminho de oração, quero deixar uma promessa a mim mesmo. Vou permanecer até o fim, não por legalismo. Espírito Santo, eu me aproximo de ti mais uma vez, e agora eu quero falar sobre a guerra que acontece dentro do meu peito. Reconheço que há dias em que não há inimigos visíveis ao redor, mas meu coração parece um campo de batalha, onde pensamentos, sentimentos e memórias se enfrentam. Há momentos em que o medo se ergue como um gigante e a ansiedade traz um exército de dúvidas. Há outras vezes em que a tristeza vem disfarçada de um visitante tranquilo e acaba ficando para Senhor. Eu confesso as minhas táticas equivocadas. Tantas vezes eu tentei lutar contra esses inimigos com estratégias humanas. Reprimir pensamentos, fingir coragem, ocupar-me com atividades, ou ainda procurar soluções temporárias que só anestesiam o problema por um tempo. Às vezes acho até engraçado olhar para trás e perceber que lutei contra a tempestade com um guarda-chuva furado, uma tentativa nobre talvez, mas insuficiente. Reconheço que essas táticas são impotentes sem o teu poder. Por isso clamo, não me deixe, Espírito Santo. Revele-me as armadilhas escondidas, não apenas as grandes tentações que eu vejo chegar de frente, mas as pequenas brechas que eu deixo abrir sem perceber, conversas que alimentam uma dúvida, comparações que enfraquecem a minha alma, memórias que eu revivo como se fossem instruções para fracassar. Mostra-me quando a voz dentro de mim está me acusando e quando é a tua voz que me corrige com graça. Dá-me discernimento para distinguir entre as mentiras que vêm do eu te peço, com autoridade espiritual. Corta as raízes dessas mentiras. Quando o inimigo sussurrar que eu não sou o suficiente, que minhas falhas me definem, que não tenho valor, que estou sozinho, eu quero ouvir a tua resposta mais alta e mais verdadeira. Lembra-me
Eu não sou o meu fracasso, eu sou a obra das tuas mãos. Eu não sou a soma das minhas quedas, mas a soma das tuas misericórdias. Substitua cada pensamento de acusação por lembranças firmadas na tua verdade. Que a minha mente tenha um alicerce que não se... Senhor, cura as feridas que alimentam meus medos. Muitas lutas internas têm origem em feridas antigas, palavras ditas no passado, rejeições, perdas que não foram devidamente enlutadas. Não quero mais carregar esse peso de forma escondida, como quem finge estar bem, enquanto a mochila cheia de pedras aperta as costas. Eu peço, use a tua ternura para abrir essas feridas e o teu poder para sará-las. Ensina-me a transformar cicatrizes em testemunhos e dor em força para consolar outros que sofrem Espírito Santo. Dá-me rotinas espirituais que me sustentam diante da batalha interior. Não peço rituais vazios, mas práticas que me ancorem em ti. O clamor sincero quando o medo vier. A leitura da tua palavra que substitui mentiras por promessas. A comunhão com irmãos que me lembram da verdade quando me perco em pensamentos falsos. Ensina-me a orar sem desistir, a descansar sem negligência, a vigiar sem paranoia. Que eu saiba quando procurar ajuda humana e quando me encontrar para ouvir a tua voz, eu clamo também por uma transformação emocional. Que o meu coração deixe de reagir imediatamente às nuvens de medo. Dá-me paciência para respirar, para contar a minha história a ti antes de aceitar qualquer diagnóstico interno. Ensina-me a palavra que desmonta a acusação, o silêncio que acalma a tempestade e a pequena ação que derrubou o gigante. Que eu aprenda a responder com a verdade de Deus e a não reagir com a impulsividade que muitas vezes regresso com o Espírito Santo. Conceda-me renovação de pensamento. Quando a minha mente insiste em narrativas derrotistas, que a tua palavra entre com força e troque a história. Ajude-me a praticar declarações de fé que se tornem hábitos. Sou amado, sou guardado, sou capacitado. Não quero apenas frases repetidas como mantras vazios, mas quero que cada declaração seja selada no meu coração pela tua presença. Faz com que minhas palavras se alinhem com a tua realidade, para que na prática eu venha. Finalmente, Senhor, eu peço que transforme esse campo de batalha em santuários. Eu quero que os mesmos lugares onde antes havia medo, culpa e ansiedade se tornem locais de oração, gratidão e confiança. Que a minha cama deixe de ser um palco de noites de angústia e se torne um altar de descanso em ti. Que meu dia a dia passe a ter momentos curtos de rendição onde eu encontro força. Que cada pequeno avanço seja celebrado como sinal Espírito Santo. Eu entrego hoje essa batalha interior nas tuas mãos. Eu renuncio a lutar só e convenço-te a guerrear dentro de mim. Vem com poder, vem com ternura, vem com sabedoria. Quando as sombras vêm, que a tua luz seja tão clara que elas não encontrem lugar para se esconder. Espírito Santo, eu me coloco diante de ti agora, com as mãos vazias e o coração disposto. Não venho com planos detalhados para te ensinar, mas com a honestidade de quem já tentou ser dono das próprias lutas e pudiçou de pagar o preço dessa arrogância. Confesso que muitas vezes tomei o trono que só teu lugar deveria ocupar. Decidir com minhas forças o rumo das minhas decisões, traçar estratégias sem pedir orientação. Confiei em minhas capacidades quando devia confiar em ti. Hoje eu escolho baixar a espada, desapegar do controle e entregar tudo o que tenho e sou nas tuas mãos, Senhor Deus. Eu quero aprender o significado profundo da dependência saudável. Não a dependência que paralisa, que se esconde atrás de desculpas, mas a dependência que floresce em liberdade. A liberdade de saber que, quando eu descanso em ti, não perco nada. Eu ganho direção, sabedoria e paz. Ensina-me a depender de ti de modo prático. Que eu consulte o teu coração antes de tomar decisões importantes.
que eu não sustente minhas inseguranças em mais informações ou opiniões humanas, mas nas tuas promessas, que eu peça ajuda quando preciso e reconheça que pedir é um ato de fé, não de fraqueza. Espírito Santo, eu renuncio hoje às táticas do meu próprio entendimento. Quantas noites gastei cenários possíveis tentando controlar os resultados, me agarrando ao que parecia seguro. Era como construir castelos na areia, bonitos por fora, fadados a ruir na próxima maré. Ensina-me, Senhor, a construir com a rocha que é Tu. Decisões moldadas por oração, passos guiados por discernimento, escolhas alinhadas com a Tua vontade. Que eu reconheço que quando entrego meus planos, Tu podes reescrevê-los para algo maior do que eu poderia imaginar. Vem, Espírito Santo, e ocupa o centro das minhas decisões. Eu te convido a sentar no trono do meu coração e a presidir minhas prioridades. Quando eu tiver que escolher um caminho, que seja a Tua voz que primeiro dirija meus pensamentos. Quando eu me sinto dividido entre o confortável e o chamado, dá-me coragem para seguir o chamado. Quando eu tiver tentado agir por impulso, dá-me o freio da paciência. Quero que minha dependência de Ti seja visível em minhas finanças, nas minhas relações, no meu trabalho, nos meus projetos. Espírito Santo, eu chego diante de Ti, agora pedindo aquilo que minha alma mais anseia: paz. Não uma paz frágil e temporária, mas uma paz que se planta no centro do meu ser e que resiste mesmo quando as tempestades aparecem. Eu reconheço que vivemos em tempos de batalha, que há dias em que os ventos sopram com violência e parece que tudo quer nos derrubar. Ainda assim, eu escolho acreditar que a Tua paz pode habitar no meio da guerra. Eu escolho ser aquele que descansa em Ti enquanto enfrenta o confronto, não o que foge dele, com o coração em pedaços. Venha, Espírito Santo, e faça morada nessa paz dentro de mim. Senhor, primeiro peço por claro, mostre-me que a paz não é sinônimo de ausência de problemas. Muitos imaginam que a paz é um cenário perfeito, sem conflito, sem dor. Eu sei que não. A paz que eu busco é uma calma presença no epicentro da luta. É a serenidade que surge quando eu confio em Ti, mesmo sem ver a saída. Ensina-me a distinguir entre fuga e descanso. Dá-me sensibilidade para saber quando é tempo de agir e quando é tempo de esperar, quando é tempo de lutar e quando é tempo de simplesmente permanecer no Teu abraço. Que eu não confunda medo com prudência, nem passividade. Espírito Santo, transforma a minha respiração. Quando o coração acelerar e a ansiedade quiser tomar posse, que eu aprenda a respirar a Tua paz. Não falo apenas de técnicas humanas, falo do reflexo espiritual. Lembre-me das Tuas promessas, declare a Tua verdade. Coloque em minhas mãos as Tuas mãos invisíveis. Que cada inspiração me conecte a Ti e cada expiração leve embora um fardo. Ensina-me a criar rituais simples que ancorem a minha alma. Um versículo pela manhã que se torne escudo, uma oração curta ao meio do dia que reorienta. Um momento de entrega antes de dormir que dissolve as preocupações. Faz essas pequenas portas que me levam de volta ao Teu centro. Pai, eu peço por transformação da mente. A paz nasce quando a verdade governa onde antes reinavam mentiras. Quando pensamentos de derrota se levantam, que a Tua palavra venha com autoridade e desmonte cada argumento contrário. Quero treinar meus pensamentos a obedecerem à verdade do Evangelho, que sou amado, que sou guardado, que sou capacitado para cada dia. Dá-me disciplina mental para substituir declarações que geram ansiedade por confissões que geram esperança. Não quero repetir palavras vazias, quero que elas penetrem no meu espírito, Espírito Santo, construído em mim um coração que sabe escolher. Em meio à guerra, muitas decisões precisam ser tomadas com pressa e claras. Dá-me serenidade para escolher o que acalma e coragem para afastar o que perturba. Ensina-me a diminuir o ruído,
silenciar as vozes que me empurram ao desespero, amplificar as vozes que me conduzem à fé, que eu aprenda a priorizar o que edificar e a descartar o que corrói. Dá-me também a humildade de consideração quando preciso de pausa, quando minha alma necessita de cura e não apenas de ação. Que eu saiba que descansar não é fraqueza, mas estratégia de guerra guiada por Ti. Senhor, eu também peço proteção para minhas emoções. Muitas vezes a paz é interrompida por reações súbitas, por memórias que voltam ou por palavras que ferem. Espírito Santo, sela meu coração com Teu consolo, cura as feridas que sangram em silêncio. Dá-me domínio próprio para responder com sabedoria e não reagir por impulso. Quando alguém ferir, que eu não retribua com violência emocional, mas apresente um testemunho da Tua calma. Quando eu falhar e reagir mal, restaura-me com ternura e ensina-me o caminho do arrependimento que traz reconciliação. Que Espírito Santo, ensina-me a comunidade como fonte de paz. Não quero viver isolado nas minhas lutas. Tu me crias para receber e oferecer apoio. Mostre-me irmãos e irmãs que possam orar comigo. Carregue comigo. Lembre-me das promessas quando eu as esqueço. Dá-me coragem para pedir socorro e humildade para aceitar socorro sem vergonha. Que a igreja não seja um lugar somente de palavras, mas um hospital para corações em guerra. E quando eu for o ombro para outro, que eu o faça com presença e não com soluções vazias, sabendo que muitas vezes a paz se distribui pelo toque e pela escuta atenta. Senhor, dá-me práticas concretas para preservar essa paz, uma disciplina de gratidão que me ancora diariamente, a oração de rendição que me lembra que não preciso controlar tudo, a memorização de versículos que eu posso empunhar como escudo, momentos de silêncio, onde eu só te escudo. Ensina-me a considerar sinais de desgaste espiritual e a tomar medidas antes que a tempestade me derrube. Que eu não espere o colapso para buscar Tua Espírito Santo. Eu declaro que a paz que Tu trazes é revolucionária. Ela não enfraquece a minha luta, ela é transformada. Onde antes havia exaustão, passa a haver clareza. Onde antes havia medo, nasce coragem. Onde antes havia confusão, surge direção. Eu quero ser um portador dessa paz, vivendo-a para mim e irradiando-a para os meus. Que mesmo no meio do conflito, eu possa ser instrumento de reconciliação, ponte. Por fim, Senhor, eu entrego este clamor nas Tuas mãos. Mantém minha alma firme em Ti. Quando as batalhas vêm, que a paz seja meu primeiro recurso e não meu último recurso. Que eu Te busque antes de buscar solução humana. E que ao Te buscar, eu encontre a paz que alimenta minha fé. E quando eu sair desta oração, que eu leve comigo sinais práticos de paz, palavras que lembram, ações que ancoram, hábitos que protegem. Que a Tua paz, que exceda todo entendimento, guarda o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, eu oro e declaro: Amém.